Este programa foi financiado pelo Parlamento Europeu. Eu penso que vamos ter daqui a 20 anos uma União Europeia mais forte. E penso isto não apenas baseado num desejo, que é de facto o meu, mas em alguns dados objetivos. É que o mundo está a transformar-se aceleradamente e há desafios globais. Terrorismo global, ameaças globais contra o ambiente, problemas globais como grandes epidemias, problemas de subdesenvolvimento em certas áreas, a emergência de grandes potências como a China ou como a Índia, países que até há pouco tempo não tinham este estatuto, e por isso a Europa vai aprender a responder a este desafio da globalização, será maior, não será mais pequena, tenderá a ter mecanismos de integração da sua defesa, não sei se necessariamente com um exército europeu, mas sem dúvida com uma política de defesa mais integrada, e a sua economia, espero que, entretanto, tenha de facto sofrido alguma modernização para responder a todos estes desafios. Por isso eu tenho uma grande convicção, uma grande esperança no futuro da Europa. Não faz sentido haver na Europa 25 mini-mercados de energia, sobretudo quando há problemas de segurança no próprio abastecimento energético da Europa. Por isso, vamos ter uma estratégia comum para a energia. Não poderei dizer-lhe exatamente quando, nem se será uma política completamente integrada, mas será, sem dúvida, uma estratégia comum no capítulo energético. Não posso, neste momento, garantir se será ou não o mesmo texto, na medida em que houve 2 referendos negativos, mas espero que haja novas regras para o funcionamento da União Europeia. É desejável que isso aconteça. Mas, como tenho dito, acredito que é a dinâmica política que vai criar a dinâmica institucional e não o contrário. Ou seja, em vez de estarmos agora a dividirmos-nos com um debate meramente jurídico ou formal sobre esta ou aquela regra, o que temos é de criar um consenso político, e esse consenso político poderá ser facilitado se houver uma nova dinâmica de crescimento da economia na Europa. Que Portugal não veja a União Europeia como algo de estranho ou de externo, mas como um ator, com uma voz, com um peso, com uma influência na formação da vontade coletiva da Europa. E que a Europa respeite mais ainda o nosso país. Este programa foi financiado pelo Parlamento Europeu. A União Europeia é um projeto que tem neste momento 50 anos e em que Portugal participa há 20 anos. Os próximos 20 anos só podem ser perspectivados com base numa análise, numa avaliação do que foram os primeiros 20 anos. Sobre esses primeiros 20 anos, eu julgo que eles cabem inteiros nas primeiras 5 letras do alfabeto, no A da afirmação de Portugal, uma afirmação que é para fora, mas foi também muito, e é também muito para dentro. No B de benchmarking, de comparação, de capacidade de percebermos o que é que os outros fazem e de tentarmos fazer como eles, no fundo tentando ser mais competitivos e mais capazes. No C de convergência, que é uma palavra que no fundo tem a ver com a economia, com desenvolvimento, com nível de capacidade económica, social do nosso país, a capacidade de recuperar um atraso que é preciso lembrar, em 85 era muito grande e foi recuperado, apesar dos últimos anos de alguma estagnação, foi recuperado uma boa parte desse atraso. O D de democracia, a ideia da consolidação da democracia, que hoje é algo de absolutamente assumido por toda a sociedade portuguesa, e o E de europeização, a ideia de que somos hoje mais europeus, sem deixar de olhar para aquilo que são os nossos parceiros tradicionais e os nossos interesses históricos.
Estas são, no fundo, estas letras são, no fundo, as letras que nós temos que continuar a usar no futuro para perceber se Portugal se afirma cada vez mais como um país importante no âmbito da União Europeia, mas também no âmbito internacional. Não é só através dos eventos que realizamos, e bem, mas muito mais do que isso, na nossa capacidade de ser influentes no cenário internacional, de ser influentes na União Europeia. É evidente que estes 20 anos e esta capacidade de cumprirmos o alfabeto, ou pelo menos as suas primeiras letras, depende muito do que acontecer também na União Europeia nos próximos 20 anos. E a União Europeia tem 3 desafios fundamentais. O primeiro é efetivamente económico, capacidade de ser competitiva. O segundo é a nível internacional, com os desafios emergentes um pouco por todo o lado. E, finalmente, o terceiro e último ponto é a capacidade que a Europa tem de se tornar, e agora, um palavrão horrível, um player, portanto, uma potência, uma entidade importante, atuante, relevante no cenário internacional. Cada vez mais, porque já o é, mas cada vez mais em todos os domínios, desde a economia, passando à representação externa, à política internacional, à política da defesa, a todos os aspectos, uma vez mais relevantes, num mundo cada vez mais globalizado. Os próximos 20 anos vão ser o que forem, nós só depois e no fim saberemos, mas os desafios são estes. Este programa foi financiado pelo Parlamento Europeu. A questão de como se perspectiva Portugal dentro da União Europeia nos próximos 20 anos é algo que não depende do nosso país. Vai depender dos países líderes, como a Alemanha, a França, o Reino Unido, que podem optar, sobretudo numa perspectiva de alargamento, por não conseguir um aprofundamento da integração e diluir a União Europeia numa zona de livre troca. Aí Portugal terá com certeza muito a perder, porque nós precisamos de constrangimentos, precisamos de disciplina, como uma disciplina orçamental, para não perdermos mais uma oportunidade, como perdemos o ouro do Brasil ou a canela da Índia. Este é um aspecto que Portugal, numa zona mais diluída, menos integrada, poderá sair desfavorecido. Num outro cenário, a Europa avança para algo que é mais aprofundado, mais político, face aos Estados Unidos da Europa. E aí é evidente que Portugal terá muito a ganhar, porque isoladamente não pode fazer ouvir a sua voz. E esse cenário só irá eventualmente acontecer se a Europa se unir, e unir com base já não naquilo que foi os primórdios da sua integração pelo fator económico, mas agora por novos desafios, novas ameaças, como o terrorismo, pelo fator do medo. Uma Europa integrada, onde Portugal esteja de pleno direito, será francamente bom para os portugueses e para os cidadãos europeus, esses sim que têm que ser envolvidos neste projeto, e só serão verdadeiramente envolvidos se algum dia conseguirem responder afirmativamente a esta questão. Seriam capazes de morrer pela Europa? Em relação aos novos desafios que se apresentam a Portugal, nós não estamos preparados. Aliás, basta ver os indicadores que nos põem atrás da maioria dos 10 novos Estados-membros. Por isso, só nos resta uma hipótese, é aproveitar estes últimos fundos comunitários que vêm para Portugal para investirmos na competitividade, nas novas tecnologias, na sociedade da informação e do conhecimento, e nos desenvolvermos de forma a apanhar o grupo dos mais desenvolvidos, porque Portugal tem todas as hipóteses para o fazer. Os portugueses são muito bons lá fora, portanto não há razão nenhuma, para além de uma falta de confiança generalizada, para que não consigamos vencer este desafio da Europa comunitária. Este programa foi financiado pelo Parlamento Europeu. É uma história pouco conhecida. A razão por que tivemos de esperar 9 anos
para entrar na CEE, desde o momento em que Mário Soares, o Dr. Mário Soares, como primeiro-ministro do país, pediu a adesão do país à Comunidade Económica Europeia, foi, imagine-se, por causa do atraso dos espanhóis. Portugal tinha uma fantástica equipa de negociadores que conseguiu concluir os acordos, os dossiês com a Comunidade Económica Europeia cerca de 2 anos antes dos espanhóis. Esta história serve apenas para recordar, para sublinhar como a incompetência de Portugal não é uma inevitabilidade e que a história da nossa relação com a União Europeia teve até um início auspicioso. São sempre mais as vozes que contabilizam aquilo que não fomos capazes de fazer durante estes 20 anos. Mas eu creio que esse é um dos nossos maiores problemas, a energia que gastamos, que investimos a inventariar sistematicamente aquilo que corre mal em Portugal. Eu não sei como é que vamos estar daqui a 20 anos, mas sei como é que gostaria que estivéssemos. Gostaria que os nossos tribunais estivessem a fazer justiça, que o Ministério Público estivesse a investigar e a acusar de uma forma consequente e que as corporações de profissionais deste país fossem intransigentes com os maus médicos, com os maus advogados, com os maus professores e com os maus jornalistas. Gostaria que as mulheres portuguesas tivessem finalmente quebrado o teto de vidro que as impede de ocupar lugares de decisão neste país. Gostaria que pudessem pôr toda a sua criatividade, capacidade de trabalho, sentido de futuro ao serviço do país. Gostaria que daqui a 20 anos nenhum português com talento e competente estivesse fora do mercado de trabalho ou fora do posto de responsabilidade que merece ocupar, simplesmente porque não tem os amigos certos. Gostaria, por fim e antes de mais, que tivessem sido retiradas aos nossos filhos as máquinas de calcular nas aulas de matemática do ensino obrigatório e que os nossos filhos tivessem sido ensinados a ler por gente que gosta de ler e que trouxessem da escola, mais do que conhecimentos, o gosto pelo conhecimento. É que daqui a 20 anos já todos teremos compreendido que sem uma educação exigente, rigorosa, não há inovação ou choque tecnológico que nos valha. É por isso que é importante unirmos esforços. Os próximos 20 anos serão decisivos e Portugal não vai querer ser o elo mais fraco desta corrente que se quer forte e inquebrável, a União Europeia. Este programa foi financiado pelo Parlamento Europeu. Na participação portuguesa da União Europeia, gostaria de tentar sistematizar alguns objetivos, aquilo que poderão ser as prioridades da União Europeia nos próximos 20 anos. E a primeira prioridade é, sem dúvida, consolidar a construção europeia, consolidar os alargamentos que se fizeram nos últimos tempos. E, para isto, é necessário promover um grande debate europeu para que o plano D que foi apresentado pela Comissão Europeia não seja apenas retórica, mas seja um verdadeiro plano que promova o diálogo, o debate e a democracia. A construção europeia não se faz sem a participação dos cidadãos e a participação dos cidadãos exige um verdadeiro debate europeu. Este debate é fundamental para que nos próximos 20 anos a União Europeia consiga adotar uma Constituição que regule o funcionamento e que regule toda a evolução do espaço da União Europeia nos próximos tempos. Evidentemente, para que os objetivos da Agenda de Lisboa sejam atingidos, é necessário outro tipo de políticas, designadamente em Portugal, políticas que passam pela melhoria da qualificação das pessoas, políticas que passam pela promoção da inovação e da tecnologia. E aqui há, de facto, um desafio muito importante para Portugal, uma vez que, no quadro das perspectivas financeiras 2007-2013, já acordadas entre os chefes de Estado e de Governo da União Europeia, Portugal beneficiou
da sua participação na União Europeia, beneficiou do facto de ser Estado-membro da União Europeia e pôde beneficiar sucessivamente de envelopes financeiros que contribuíram para o desenvolvimento do país. É necessário que agora, neste período, 2007-2013, haja uma reorientação de prioridades no sentido de que a Agenda de Lisboa, a inovação tecnológica, seja uma realidade. Dentro das prioridades da União Europeia, já referi, portanto, a necessidade de promover o debate em torno do futuro da Europa. Em segundo lugar, promover a concretização da Agenda de Lisboa e, em terceiro lugar, continuar o trabalho de alargamento da União Europeia num quadro de alargamento, simultaneamente, de consolidação da União Europeia no espaço europeu. Este programa foi financiado pelo Parlamento Europeu. Proponho-vos um exercício simples, uma espécie de regresso ao passado, como fez Michael J. Fox no Regresso ao Futuro, precisamente. Começávamos há 20 anos atrás, 1986. Só para vos explicar porque é que 20 anos é tanto tempo. É muito tempo porque há 20 anos atrás, por exemplo, Portugal tinha acabado de entrar no que se chamava ainda a CEE, a Comunidade Económica Europeia. Hoje é a União Europeia. Há 20 anos também a Alemanha ainda estava dividida. Era uma Alemanha de leste e de oeste, onde o muro de Berlim imperava e dificultava tudo na geopolítica mundial. Depois passaram 20 anos e estamos assim. O meu regresso ao futuro poderia colocar-se agora para um cenário idílico. Imaginemos a Europa daqui a 20 anos, muito simplesmente. É que daqui a 20 anos, no que é possível imaginar nesta altura, a China será provavelmente a maior economia do mundo, bastante acima dos Estados Unidos. Mas a Índia teria um crescimento económico, um poder económico superior a qualquer um dos grandes países europeus. Este novo bloco económico mundial, que nasce essencialmente na China, que vai nascer na China, independentemente de previsões que possamos fazer a esta altura, vai ter uma importância muito grande, mas nós não sabemos até onde é que ela vai. Temos outro problema, é que outro bloco poderá nascer muito brevemente com os desenvolvimentos não só económicos, mas políticos mundiais. Esse bloco está no Médio Oriente. Os islâmicos, esses que não são um perigo por si só, podem criar novas tensões diplomáticas no mundo. Uma Europa forte é precisa, é necessária para que essas tensões sejam diminuídas. E a Europa só pode fazer isso se for grande, se crescer, se tiver poder político. Este é o cenário perfeito para a Europa, pelo menos para si, para assegurar a sua independência, para assegurar que as suas regras, aquilo em que nós acreditamos hoje, aquilo que nós queremos fazer hoje, a moeda única, o mercado único, tudo isso pode ser, digamos, um futuro de paz, um futuro de prosperidade, um futuro onde nós nos sentimos bem connosco, mas onde temos importância no mundo suficiente para tentar dizer a todos, à China, aos novos blocos muçulmanos, a todos os que aparecerem, que estas nossas regras são talvez as melhores para o mundo. Este nosso comércio livre pode ser o melhor para todos. Esta é a Europa idílica e a Europa possível. Talvez seja esta a Europa do regresso ao futuro. Este programa foi financiado pelo Parlamento Europeu. Sim, a participação portuguesa em geral acho que vai ser tão reduzida como tem sido até agora. Acho que temos sido bastante passivos e temos tido sorte. Porque até à entrada dos países de leste, grande parte dos fundos estruturais vinham para Portugal e nós habituámos-nos, como nos tínhamos habituado desde o século XVI, a viver de riqueza criada lá fora
e usámos-la e gozámos-la e usufruímos dela sem grandes preocupações. E este ano começámos a perceber que vai haver um fim. É engraçado porque acho que houve uma evolução. Eu nasci em 43, digamos, durante os anos 50, enquanto eu estava a crescer, eu não achava que era europeia, assim como a maior parte dos portugueses não achava. Como tradicionalmente os portugueses achavam que não pertenciam à Europa e dizia-se para lá dos Pirineus é a Europa. Havia esta divisão muito grande. Portugal e Espanha eram uma espécie de traseiras da Europa. E a Europa, vamos para a Europa, era como nós dizíamos quando íamos viajar lá para fora. Eu a primeira vez que fui à Europa, digamos, fui viver para Londres durante o ano em 1962 e achava que estava numa outra cultura e num outro continente, até porque havia um regime muito repressivo em Portugal. Isso mudou, a juventude, ou seja, as pessoas que nasceram depois de 25 de Abril acham que são europeus, e bem, que pertencem a uma cultura europeia e o facto de poderem viajar na Europa com grande facilidade, e até dos aviões serem a preços hoje em dia irrisórios, facilita a integração dos vários países europeus numa unidade que um dia nós poderemos chamar Europa, que ainda não existe, porque não existe essa entidade política, que é uma Europa federal. As nações não são como as aves migratórias, não andam de um lado para o outro. O que existe hoje em dia, dentro da União Europeia, são ainda nações. Mas, a pouco e pouco, e com alguma sorte, pode ser que um dia se chegue a uma entidade maior, culturalmente diversificada, a que se pode chamar Europa, ou talvez a União Europeia. É certamente mais provável que a Europa recupere economicamente, a Europa na sua totalidade, e países que entraram há muito pouco tempo, por exemplo, os países de leste, vão conhecer melhorias na qualidade das suas vidas, do que Portugal. Portugal está a perder há 5 anos a corrida europeia, e eu não sei o que vai acontecer. Em 2006 continuamos em crise e, portanto, Portugal aparentemente está numa situação muito má e muito delicada, e eu não sou capaz de prever o que é que se vai passar nos próximos 20 anos, mas penso que Portugal será dos que perdem e que a Europa de Leste será dos que ganham. Este programa foi financiado pelo Parlamento Europeu. Eu acho que em termos de União Europeia, obviamente estamos numa fase completamente crítica. Neste momento, o que está escrito em papel é completamente distinto do que é a prática corrente. Ou seja, o que está escrito em papel e que foi exatamente conseguido em Lisboa, e que depois foi ratificado em Barcelona, etc., foi exatamente do tentar conseguir que a sociedade europeia fosse a sociedade mais moderna do planeta. Isso foi escrito no papel, todos os membros assinaram, portanto todos concordaram, mas o que é certo é que na prática isso não acontece. Nós continuamos com um financiamento, um orçamento em que 40% é dedicado à agricultura e temos apenas uma pequena parte dedicada à ciência. A Europa tem que fazer a opção agora, e tem que fazer a opção para os próximos 20 anos, se quer continuar numa sociedade em que tem um orçamento que é quase medieval, praticamente, ou se quer ter um orçamento muito moderno, realmente virado para uma nova forma de estar e que realmente aí poderá se impor como uma potência forte em termos de desenvolvimento. Eu não gosto tanto de usar a palavra tipo de competir com os Estados Unidos e o Japão, porque no fundo, se formos a competir, nós já perdemos o comboio há muito tempo. É uma questão de simplesmente nos afirmarmos em termos de desenvolvimento, e o desenvolvimento e o progresso dependem muito do conhecimento, e no século XXI do conhecimento científico e da tecnologia associada a ele. Quando eu comecei a investigação em malária, sensivelmente em 93, portanto há mais de 10 anos, simplesmente nessa altura havia muito menos investimento em malária do que existe agora, existe cada vez mais. Mas se nós formos comparar o investimento que existe para malária ou para a tuberculose, etc., comparado com outro tipo de doenças como o cancro, etc., e isto, obviamente, relativizando ao número de casos que existem de cada uma dessas doenças, acaba por ser ridículo. Eu
tenho a esperança que realmente os países mais ricos tenham a capacidade de acreditar de que nós não podemos continuar a viver com estas enormes distâncias entre os pobres e os ricos, ou seja, que este fosso que existe tem que cada vez ser mais diminuído. E, portanto, eu gosto de acreditar nisso. Não tenho, acredito, mas não sei se acredito tão fortemente que simplesmente acredito que se vai desaparecer nos próximos 20 anos. Mas às tantas podem acontecer, e que já estão a acontecer, determinado tipo de circunstâncias em que, no fundo, esses países são forçados, não é só muitas vezes por quererem que isso aconteça, mas é que são forçados a tomar medidas para que isso aconteça, porque, obviamente, migrações de populações, etc., tornam-se realmente muito problemáticas quando o fosso aumenta cada vez mais e, portanto, obviamente, toda a gente quer saltar para o lado dos ricos e, portanto, essas diferenças têm que se esbater, têm que se tornar menos pronunciadas para que haja uma maior justiça no mundo e para que todos possamos viver com uma maior paz e de uma forma muito mais democrática. Este programa foi financiado pelo Parlamento Europeu. Creio que Portugal depende quase exclusivamente, o que é, enfim, é um destino de qualquer país periférico, e Portugal é um país pequeno e periférico da Europa e na Europa, e portanto depende quase exclusivamente daquilo que vai acontecer nos próximos 20 anos na União Europeia e sobretudo da forma como a Europa vai conseguir resistir aos desafios e às ameaças que se prevêem nos próximos 30 anos. Portanto, eu diria que os próximos 30 anos vai nascer, nos próximos 20 anos, vai nascer seguramente um mundo novo. Não serei otimista o suficiente para arriscar dizer que será um admirável mundo novo, mas seguramente será um mundo com muitas ameaças, mas também com desafios, e Portugal, integrando a União Europeia, terá de se esforçar para acompanhar o ritmo europeu, mas, sobretudo, terá de se preocupar, algo que é um desígnio, deveria ser um desígnio de qualquer país pequeno e periférico, que tem a ver com o desenvolvimento das suas elites. Portugal tem a obrigação de desenvolver as suas elites, de ter um olhar aberto para o mundo, moderno para o mundo, e, por outro lado, temos de olhar para o nosso petróleo, que é claramente o mar. Sermos um país que faz fronteira com o mar e ser um país, portanto, turístico, e temos de criar aqui também uma espécie de brainstorming coletivo para que o mar possa transformar-se numa riqueza muito maior do que aquela que é nesta altura. O jornalismo e os jornalistas e as grandes correntes de comunicação e as grandes empresas de comunicação têm a obrigação não só de criar mais valias financeiras, que será também, enfim, a consequência inevitável dos tempos, mas têm a obrigação de, juntamente com os poderes democráticos, com os países que defendem uma democracia tipo ocidental, que é a nossa democracia, podem e devem trabalhar em conjunto para combater as ameaças que são mais do que latentes. Nós podemos prever hoje com alguma segurança que dentro de 20 anos os principais países, os países mais poderosos economicamente, são países não democráticos. Eu creio que o jornalismo deve ser um jornalismo de causas. Necessariamente, nós não podemos, enquanto europeus, enquanto cidadãos europeus, enquanto jornalistas, demitir-nos pura e simplesmente de lutar, de combater para que o nosso mundo, para aquilo que são os nossos valores, possam ganhar, possam conseguir resistir a todo tipo de ameaças àquilo que nós, por conveniência de linguagem, chamamos civilização. Este programa foi financiado pelo Parlamento Europeu. Em
sim, foi um ano muito complicado em termos de construção europeia, porque foi um ano, acima de tudo, em que a União Europeia fez ponto final, parágrafo. Não era suposto ser assim. A ideia era de que após o alargamento de 2004 a Europa progredisse em uma determinada direção. Isso não aconteceu. Foi um momento de grande perplexidade e o que quer dizer que a partir de 2006 Portugal e os outros países europeus vão ter que decidir o que é que vão escrever na página da Constituição Europeia. Portugal tem um papel a desempenhar aí, mas para isso todos nós, indivíduos, sociedade, empresas e governo, teremos que participar naquilo que queremos para a Europa. A Europa a que Portugal aderiu na década de 80 já não existe. O sistema internacional mudou e o peso da Europa no mundo está a diminuir. O que nós podemos e temos que fazer em Portugal é, no fim de contas, saber o que é que nós portugueses queremos da Europa e como é que nós podemos ajudar a Europa a ser algo que potencie o que Portugal é, melhor o nosso nível de vida e o nosso lugar no mundo. Isso exige um trabalho muito grande da nossa parte, quer em termos de compreensão da nossa história e, acima de tudo, em relação àquilo que nós seremos capazes de fazer. Nós temos que passar a ser um contribuinte e não meramente um consumidor. Consolidar o alargamento europeu vai ser muito importante. Nós temos que ter a noção da história. Aquilo foi conseguido em 2004, 2005 e eventualmente também 2006 e por aí fora. Em termos de história europeia é notável, porque isto significa que pela primeira vez em séculos todo o velho continente está em paz. As margens desse velho continente não estão todavia em paz. Há grande turbulência nas margens do continente europeu e saber como é que a Europa pode ou não estabilizar essas margens vai ser um grande desafio para a Europa. Isto tem a ver com questões como, por exemplo, a Turquia, a Ucrânia, esse tipo de questões. As margens da Europa serão decisivas para o que se passa dentro da Europa. Portugal, neste momento, é, em termos de países da União Europeia, um dos países mais atrasados. Se nós quisermos ser um país de sucesso, teremos que fazer muito melhor do que temos feito até agora. E isto, obviamente, pressupõe, acima de tudo, construção de consensos internos em termos daquilo que o país quer ser, em termos da sua grande estratégia. Isto não significa a abolição do debate político em Portugal, mas todos os países bem-sucedidos são países que criaram uma grande estratégia nacional. Se nós quisermos estar no pelotão da frente da Europa e nós não estamos lá, vamos ter claramente que fazer isso. Portugal tem que apostar, acima de tudo, numa coisa. Portugal tem que criar riqueza. Fala-se muito em Portugal na justiça social. Isso é importante. Há muita pobreza em Portugal, mesmo após 20 anos de construção europeia. Mas para deixar de haver pobreza e para Portugal passar a ser um país mais rico, nós temos que criar riqueza muito melhor do que temos feito até agora. Sem isso, nós nunca conseguiremos chegar ao pelotão da frente europeia. Esta é a dura realidade. Nós temos que trabalhar. Este programa foi financiado pelo Parlamento Europeu. Falar de 20 anos de Europa, olhando para a frente, é sempre um exercício muito difícil e muito complexo, no sentido em que vivemos num tempo de grande imprevisibilidade, e vivemos num tempo de grande imprevisibilidade, digamos, por natureza, desde sempre, mas particularmente nas últimas décadas, a aceleração, digamos, da civilização tem sido muito forte, sobretudo a partir do momento em que as comunicações globais atingiram a rapidez e a velocidade que hoje têm. E, portanto, olhar para a Europa com olhos de futuro lembra-me sempre um pouco o passado, e acho que é importante aprender com o passado para se poder ter uma ideia da evolução da Europa. Eu gosto muito de ler um pensador europeu, um homem que viveu momentos históricos importantes na Europa, George Steiner. Ele fez uma conferência durante a presidência holandesa, em 2004, no Instituto Nexus, e fez uma conferência sobre a sua ideia da Europa e como ele a vê, e também como ele vê a sua evolução. Ele diz que a Europa é feita de cafetarias, de cafés. Estes vão da cafetaria preferida de Pessoa, em Lisboa, os cafés de Odessa, frequentados pelos gangsters de Isaac Babel, vão dos cafés de Copenhaga, onde Kierkegaard passava os seus passeios concentrados, aos balcões de Palermo. Desenhe-se o mapa das cafetarias e obter-se-á um dos marcadores essenciais da ideia da Europa. Ora, é esta Europa uma Europa de convivência, de partilha, de descoberta, de
partilha de várias experiências históricas, culturais, que é a ideia da Europa mais interessante. E eu acredito que o futuro da Europa não vai depender apenas do mercado, essa é já uma aquisição que terá futuro, esse mercado comum que foi originário e que informou bastante a Europa. Eu julgo que a Europa do futuro, a Europa em que Portugal poderá ter um papel importante, é uma Europa das ideias. Eu acho que o desafio mais importante que se coloca em relação ao futuro a Portugal passa muito pela batalha da educação, do conhecimento. É uma chave muito repetida que temos ouvido a propósito das novas tecnologias, da internet, enfim, da alfabetização, que ainda não é propriamente uma realidade muito assimilada, muito visível e palpável, pela capacidade dos nossos cérebros, aqueles que têm uma mais-valia em termos de aprendizagem, poderem partilhá-la e ajudarem a desenvolver projetos em Portugal. Acho que vai depender muito da capacidade de ultrapassarmos as nossas barreiras, o nosso atraso educacional. O grande desafio para Portugal nos próximos tempos passa por ultrapassarmos esses degraus tão íngremes que nos separam de parceiros europeus e de outros parceiros no mundo inteiro, num tempo global. Esse é o grande desafio para Portugal. Este programa foi financiado pelo Parlamento Europeu. Eu acho que a Europa nos próximos 20 anos será mais política, quer no plano interno, vai ter que cuidar com maior cuidado da segurança interna, da luta contra o crime, da luta contra o terrorismo, mas também no plano externo tem que ter uma afirmação internacional como um bloco político que contribui para a resolução dos grandes problemas globais, a pobreza, a doença, a paz, a tolerância e a convivência entre as nações. No caso português, nós somos um país com uma vocação universal, que não julgamos apenas a nossa política externa na Europa, mas temos na Europa uma das plataformas fundamentais e temos que acompanhar esse movimento político europeu, afirmando os nossos interesses, a nossa identidade cultural, as nossas relações especiais com os países que falam a língua portuguesa, mas ao mesmo tempo sendo também um parceiro leal do projeto europeu. Eu acho que nestes últimos 20 anos de integração, Portugal beneficiou enormemente da integração na União Europeia, não apenas do ponto de vista das infraestruturas, do ponto de vista do sistema produtivo, mas também do ponto de vista da melhoria das condições de vida dos portugueses, do nível de vida e das condições sociais. Mas naturalmente que nós continuamos a ser um dos países mais atrasados da Europa e isso significa que temos por diante de nós um grande desafio, que é o desafio de nos aproximarmos dessa média europeia, o que significa abraçar a economia do conhecimento, apostar na qualificação das pessoas, na investigação, termos sobretudo os próximos 20 anos um modelo de desenvolvimento sustentado que respeite o ambiente e que aposte na qualificação dos portugueses para podermos beneficiar plenamente da participação na União Europeia. Neste momento a Constituição Europeia, o Tratado Constitucional Europeu, está envolto numa grande incerteza. E eu não creio que a prioridade neste momento seja resolver a questão constitucional, porque o que a Europa vive é uma crise de confiança dos cidadãos no rumo do projeto europeu e também, em certa medida, uma crise de confiança entre os Estados-membros. Para ultrapassar esta crise de confiança que estamos a viver, e eu estou convencido que será ultrapassada, é necessário responder às preocupações dos cidadãos e essas preocupações são garantir crescimento económico, prosperidade, emprego, competitividade num mundo global. Se nós conseguirmos recolocar a Europa na senda do crescimento e da solidariedade, será muito mais fácil adotar um texto constitucional que permita que as instituições funcionem e que, naturalmente, os cidadãos vejam realizados plenamente os seus direitos. Nos próximos 20 anos, o papel dos parlamentos nacionais na construção europeia tem que ser muito mais visível, mas também muito mais responsabilizante. A Europa não é Bruxelas. A Europa somos todos nós, incluindo os portugueses e aqueles que os portugueses elegeram no seu Parlamento Nacional. É muito difícil situar-me em 2026. Eu nunca faço previsões a menos de 100 anos, porque corro o risco de ser responsabilizado por elas. Mas, de todo modo, sempre diria que espero que daqui a 20 anos Portugal seja um país perfeitamente alinhado em todos os indicadores de natureza económica, de natureza social e também de maturidade política com o que é a média europeia.
Este programa foi financiado pelo Parlamento Europeu. Parece-me, primeiro que tudo, que a Europa ou é política ou não é. Sei que neste momento vivemos numa altura de uma espécie de terremoto, um terremoto estranhamente silencioso, mas parece-me também, porque sou um otimista, que se calhar estas alturas são boas, no fim de contas, para clarificações e até, quem sabe, para dar definitivos saltos em frente. Há vários aspectos que compõem este impasse e que são difíceis de resolver. Aspectos que têm a ver com a informação dos cidadãos em relação aos assuntos europeus, aspectos que têm a ver com a falta de grandeza de alguns líderes políticos nacionais, a demagogia eleitoralista interna de alguns desses líderes, e depois aspectos que também têm a ver com, se calhar, estarmos num momento de crise de alma, em que parecem faltar sonhos, desafios, objetivos e principalmente imaginação. Acho que é esse o grande desafio da Europa para os próximos 20 anos, que é de, por um lado, conseguir expandir, integrar, mas sem perder as suas características, aquilo que fazem com que a Europa não seja um outro lugar. Na cultura, se calhar, é um dos territórios onde falta fazer mais, onde há mais por fazer. Parece-me que falta, por exemplo, estabelecer uma rede europeia de circulação no campo do teatro, mas não só, no campo de outras artes, da música, das artes plásticas até. Estive numa escola em Nova Iorque e a certa altura via que todos os meus colegas, os colegas com quem eu estava fora das aulas, eram quase todos europeus e falávamos diferentes línguas e tínhamos até interesses e gostos por vezes diferentes, mas havia uma relação de identidade que nos fazia estar juntos, algo para lá da língua, para lá das diferenças mais superficiais. Eu entendo que a arte já não pode ser panfletária, e se calhar também não deve ser política num sentido estrito, mesquinho, da atualidade política, mas penso que o artista, enquanto cidadão, tem uma voz forte, ou especialmente forte, que deve usar também no campo político. Este programa foi financiado pelo Parlamento Europeu. Daqui a 20 anos, e há algumas questões que me preocupam, ou que tenho curiosidade de saber como é que vão ser resolvidas, mas sou profundamente otimista. Aliás, sou sempre otimista, porque acho que isto é inevitável. Daqui a 20 anos também é uma data inevitável, se nada acontecer em contrário. Por isso, mas há coisas que me preocupam. Como é que a Europa vai resolver o problema dos recursos, por exemplo? Acho que aí é mesmo uma questão na qual temos que trabalhar em conjunto. Qual vai ser o papel? Como é que se vão reequilibrar as forças dentro da União Europeia quando a Europa Central e a Europa de Leste terminarem este período de retoma e estiverem em força na União Europeia? Acho que vai ser diferente. Quem serão os novos países? Relativamente à cultura, que é a área que me diz respeito, e ao teatro, o que eu gostaria é que alguns dos projetos que agora existem, ainda de uma forma muito incipiente ou então de uma forma muito elitista, que se prende com os teatros nacionais, que se pudessem alargar a estruturas um bocadinho mais alternativas, os ditos teatros independentes, como nós chamamos cá em Portugal. Gostava que pudesse haver um bocadinho mais de troca, perceber o que é que se está a fazer lá fora, ter uma convivência um bocadinho mais salutar, como entre outros países já existe. Esta ideia de sermos realmente a periferia da periferia, um país pequenino e periférico, a ideia da dimensão, eu acho que nós temos que encontrar estratégias diferentes para nos afirmarmos.
Por exemplo, ao nível cultural conseguimos isso já na literatura, nas artes plásticas, eu acho que esses mercados estão ganhos. No teatro gostaria que isso acontecesse e acho que temos todas as possibilidades para que isso aconteça. Se calhar é preciso criar uma espécie de onda, como já se criou com países mais pequenos, porque são excêntricos, porque são diferentes. Daqui a 20 anos eu tenho 56 anos. Não sei exatamente como é que eu vou ser, como é que vou sentir a Europa, vou-me sentir europeia, com certeza. E o que eu gostaria mesmo é que nós... Eu acho que a história sempre se passou uma espécie de movimento. Há um professor de teatro que me dizia isto, um movimento de compressão, que o espetáculo era como uma mola. Comprime-se, 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 comprime-se até ao dia da estreia, depois no dia da estreia soltamos a mola e a mola destende. Passado 15 dias convém voltar a comprimir, 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 comprimir. Eu acho que se calhar a história também acontece um bocadinho assim, é um bocadinho um espetáculo que acontece dessa forma, movimentos de compressão e de extensão. Acho bom não ter sequer uma perspectiva idealista, eu quero que a Europa seja assim, eu quero que seja assado, gostaria que fosse assim. Eu não tenho essa perspectiva. Acho que tenho preocupações, mas não tenho de facto, não estou disponível para aquilo que acontecer. Ou seja, de repente pode haver uma reorganização total do mundo, em termos de forças, em termos de países, se houvesse uma total reorganização, se calhar isso também não seria mau, ou seja, por que não? Este programa foi financiado pelo Parlamento Europeu. Imaginar o futuro da Europa dentro de 20 anos é extraordinariamente difícil. Basta pensarmos no que era a Europa há 20 anos, quando Portugal aderiu à Comunidade Europeia, quando a Europa era apenas a 12 e hoje é 25, quando ainda existia a União Soviética, para pensar imaginar o que poderá ser a Europa dentro de 20 anos, que pode seguir caminhos totalmente imprevisíveis. No entanto, eu julgo que há um conjunto de desafios que são hoje claros. O primeiro, talvez aquele que eu daria mais relevo, porque penso que é aquele que coloca mais problemas no curto e médio prazo, é a bomba demográfica. Os europeus estão a ficar mais velhos e estão a ter muito poucos filhos. Isso torna insustentável o seu modelo de Estado Social tal como existe e temos verificado que existe grande resistência à modificação desse modelo. O segundo problema está de alguma forma relacionado com este. A capacidade da Europa acolher e integrar os imigrantes. Tradicionalmente este é um continente de onde se parte, não é um continente a que se chega. Quando a isso acrescentamos o facto de boa parte desses imigrantes terem uma cultura diferente, serem muçulmanos e muitas vezes entrarem em choque com as culturas europeias, agrava ou sublinha este problema de integração, o qual em alguns países é já hoje dramático. Finalmente, eu julgo que não será possível resolver nenhum destes problemas sem alterações profundas no que diz respeito à governação da Europa como um todo, aproximando as instituições europeias dos cidadãos, quebrando aquilo que atualmente existe, que é uma lógica em que a culpa do que corre mal, por regra, é das instituições europeias, o que corre bem é dos governos. Em 2026 eu gostaria de ter um Portugal que tivesse conseguido fazer a mudança de que anda a falar há quase 2 séculos. Isto é, um país que não esteja sucessivamente a ficar para trás na Europa, que tenha muita dificuldade em caminhar por si sem ser puxado pelos outros. Isso exige uma alteração profunda da maneira dos portugueses se relacionarem com a coisa pública. Nós temos uma visão de que a nossa responsabilidade perante a comunidade, perante o país, perante a nação, é menor e que tudo o que nos faz falta, todos os nossos problemas têm que ser resolvidos pelo Estado. Ora, eu penso que hoje é claro que isso no futuro não é a solução para nenhum país, não é a solução em particular para Portugal. A modificação deste estado de coisas implica naturalmente assumir um conjunto de reformas mais liberalizadoras, mas também assumir uma capacidade de inovação, no sentido em que isso implica correr riscos, poder falhar, mas também, quando se triunfa,
triunfa-se da mesma forma que os portugueses, noutros ambientes, com outros estímulos, designadamente na imigração, têm conseguido tantas vezes triunfar. Este programa foi financiado pelo Parlamento Europeu. Se quisermos perspectivar o que poderá ser o futuro da União Europeia, teremos de identificar, nos próximos 20 anos, quais são os principais desafios. Na minha perspectiva, são 3 os principais desafios. O primeiro consiste em transformar a União Europeia, ainda mais do que hoje é, numa força fundamental da paz mundial. O mundo dos próximos 20 anos será caracterizado por muitas fontes de insegurança, pelo aparecimento de novas grandes potências, por novas ameaças, como por exemplo o terrorismo, e nessa perspectiva é muito importante reforçar os mecanismos de diálogo entre os países, as organizações supranacionais, os mecanismos multilaterais de diálogo. A União Europeia tem uma tarefa fundamental nesse domínio. A segunda grande tarefa prende-se com o facto de que nos próximos 20 anos será cada vez mais claro que o planeta vive uma crise ambiental profunda. As alterações climáticas serão, sem dúvida, um dos grandes desafios comuns e, nessa perspectiva, a União Europeia deve tornar-se também uma campeã da proteção do ambiente e do desenvolvimento sustentável. A União Europeia deve ser capaz de promover dentro de si própria e para o mundo estratégias de desenvolvimento sustentável. O terceiro grande desafio passa pela nossa capacidade como europeus de vencermos os fatores entrópicos, isto é, de vencermos aquelas forças que dentro de nós próprios podem ser semente de desunião, semente de enfraquecimento. E isso passa, sem dúvida, por uma clarificação política, por um aumento da legitimidade, o que implica, evidentemente, a aprovação de uma Constituição comum, onde as tarefas da União e as competências dos Estados estejam claramente delimitadas, uma Constituição que permita, no fundo, a construção de um verdadeiro federalismo democrático, onde o cidadão sinta a União como sua. Se estivéssemos 20 anos mais à frente no tempo, digamos que o sonho que todos nós temos, certamente, para Portugal, seria a de um Portugal no centro da construção europeia, mas um Portugal também ligado à sua história, ligado à comunidade lusófona. Um país com uma economia desenvolvida, mas uma economia respeitadora do ambiente, uma economia sustentável, um país que seja lugar de acolhimento para aqueles que precisam, mas também um país capaz de conviver, um país capaz de conjugar a sua identidade com a abertura, o seu patriotismo com o cosmopolitismo. Sem dúvida que este é um sonho no qual espero não estar sozinho. Este programa foi financiado pelo Parlamento Europeu. Eu acho que a Europa onde nós estamos agora, a União Europeia alargada, dos 25 tem alguns sérios problemas e alguns dilemas pela frente para os próximos anos e vai ter que os resolver. São mais ou menos problemas conhecidos, os problemas de liderança, os problemas de saber quem é que manda na Europa, de facto, os problemas da administração das vontades e das soberanias nacionais com as vontades e com os projetos federais. Há também o problema da segurança, o problema da relação com o terrorismo, nomeadamente o terrorismo islâmico, o problema militar, o problema da intervenção militar, o problema do futuro da NATO. Isto são dilemas de ordem política,
e que devem ser resolvidos, evidentemente, pela vontade dos povos, mas também, sobretudo, pela vontade dos políticos de cada um dos países e depois dos acordos a que esses políticos, a que esses chefes cheguem em conjunto na sede da União Europeia. Do ponto de vista económico, eu diria que, como portuguesa, o que espero é que Portugal, que já recebeu tanto dinheiro da Europa, provavelmente também comece a pagar e a participar e a contribuir. E nesse sentido, a economia portuguesa atravessa neste momento uma crise gravíssima, da qual não só não saímos, como não sabemos muito bem quando é que vamos sair. Se eu imaginar que estamos em 2026, aquilo que eu gostava mesmo era que Portugal deixasse de dizer o que os portugueses deixassem de dizer, que estão na causa da Europa. Além de ser uma frase de péssimo gosto, ela sugere sempre uma comparação entre países ricos e nós mesmos. Países ricos como a Alemanha, a França e até a Espanha. Eu penso que Portugal deve encontrar o seu lugar, sem megalomania, mas também sem autoflagelação, que são duas das nossas características. Portugal deve encontrar o seu lugar no concerto europeu, deve deixar-se de complexos de inferioridade ou de superioridade, deve resolver as suas contas públicas, deve ter as suas contas arrumadas, de modo a não sofrer mais penalizações, já passámos bastante com isso. E, portanto, eu gostaria que nós fôssemos um país daquele que não dá muitos títulos nem muitas notícias. Este programa foi financiado pelo Parlamento Europeu. O século XXI pertence à Europa. Atualmente, a Europa é uma das principais economias do mundo. Portugal, assim como os outros países e como as outras empresas, poderá investir nos países agora que aderiram à União Europeia, países do ex-bloco de leste, em setores como a banca e os seguros. Portugal tem experiência nesse campo e pode beneficiar dessa mesma experiência. Outro caminho em que a Europa pode seguir é o caminho das energias renováveis. Desde sempre que a Europa tem excelentes recursos nos quais deve apostar. Recursos como energia do sol, energia das marés, energia do vento. E Portugal aqui mais uma vez está beneficiado, pois temos uma costa longa, podemos aproveitar a energia das marés, temos um sol espetacular, podemos aproveitar a luz solar, temos vento, podemos aproveitar a energia eólica. Toda a Europa deve apostar nas energias renováveis para se tornar mais independente do petróleo, das explorações do petróleo que são tão caras. Outra aposta da Europa deve ser na sua segurança interna. Deve lutar contra o terrorismo e contra o crime organizado. E eu penso que deve haver cada vez mais cruzamento de informações entre as polícias europeias, cooperação entre as polícias dos vários países. Também é importante a adesão da Turquia na Europa, a plena integração. A Turquia é um país muito diferente dos outros países da Europa. Tem uma cultura própria, tem uma religião própria, distinta das do resto da Europa. E é importante que a gente a integre, até para dar um exemplo de comunhão de culturas diferentes, de comunhão de valores diferentes, de religiões diferentes. A Europa está composta por regiões. Cada país tem as suas regiões, umas menos desenvolvidas que outras, e essas regiões devem encontrar a sua mais-valia para sair da crise em que se encontram. Por exemplo, nós temos o caso do Alentejo. As autarquias locais devem se unir para que as regiões se integrem nos espaços económicos e não estejam tão periféricas. A população da Europa está envelhecida. Cada vez as pessoas querem mais divertir-se, querem mais o lazer, buscam mais o prazer e o lazer. E acho que Portugal pode funcionar como atrativo para essas pessoas. Podemos apostar no turismo sénior. Daqui a 20 anos, imaginando-me daqui a 20 anos, com 37 anos, eu espero ver Portugal diferente do de agora. Portugal menos pequeno e mais integrado, mais ligado aos grandes. Enfim, espero que Portugal esteja então mais coeso
mais próximo da Europa, a nível social, a nível económico, a nível político. Portugal tem mais-valias e deve apostar nelas, apostar e apostar e apostar, para estar então ao lado das potências principais da Europa de hoje.